Olá, sejam bem-vindos a mais uma live de quarta-feira, trazendo circuito de filmes, primeira circuito de filmes do ano, para que você possa de fato trazer essa visão, para que eu possa trazer essa visão da psicologia, né, diante desse filme de hoje. E vocês vão achar muito interessante, não é? Seja bem-vinda. Esse filme de hoje. Eu já pedi para você compartilhar essa live, curtir essa live. Beth, seja bem-vinda. Para que mais pessoas venham, né, a fazer parte, né, desse momento aqui. E vocês vão entender o quão importante é esse filme, já que a gente está iniciando um ano novo. E o nome do filme é Quebrando Correntes. Qual é a reflexão que eu já trago para vocês já de antemão em relação a esse filme? A gente está iniciando um novo ano, a gente precisa quebrar as correntes do ano passado, 2023. Tudo aquilo que você talvez se magoou, se ressentiu, tudo aquilo que te prende a 2023, você precisa deixar em 2023. E de fato se concentrar em 2024, para que de fato você desfrute o total e realmente o que está preparado para você para 2024. Assim, da mesma forma como você vai ver, se você não assistiu o filme, eu vou, né, indicar esse filme para você, que é Quebrando Correntes, você encontra no YouTube. É uma história baseada em uma história real. É um filme de 2021 e aparentemente ele parece um linguajar, na verdade ele tem um linguajar um pouco gospel, evangélico, mas se você for um pouco mais fundo, em profundidade, é por isso que eu estou aqui, trazendo o olhar da psicologia, você vai entender que esse filme ele é belíssimo em contextualizar e ilustrar como é e as consequências de uma pessoa que tem algo no passado e esse algo do passado ele vai repercutindo no momento presente. Isso vai ficar muito claro no filme, tá? É só para vocês entenderem. O ator principal, quando inicia o filme, ele tem por volta talvez de 12 anos ou é criança. E o pai dele falece, ele morre, o pai dele morre. Ele é um pai, né, que ele gosta muito, e por gostar muito, ele fica com bastante raiva desse acontecido. O que ele vem na mente dele é culpar a Deus por aquele fato. Culpa a Deus e na verdade, se a gente for na profundidade da psicologia, ele teve raiva do pai porque o pai abandonou ele. Então, vamos fazer um recorte para que você entenda aqui, tá? A leitura da mente quando um ente querido morre é que essa pessoa está abandonando ela de forma inconsciente, tá? Essa percepção é de forma inconsciente. E de uma certa forma você fica com raiva ali da situação, enfim. Tomando isso como um exemplo, um parâmetro inicial para você entender o que eu vou falar depois, a partir desse acontecimento da morte desse pai, como esse ator principal, esse personagem principal, vai desenrolar e vai influenciar na questão conjugal dele com a esposa. E a forma como ele lida com a morte é o primeiro ponto. Segundo ponto é a forma como ele vai lidar com situações de perda, né? Que ele se torna um policial e dentro da profissão dele ele vê várias situações que realmente exigem muito emocionalmente dele. E baseado nisso, ele escolhe a bebida
para lidar com essa situação. Então, o que eu trago para vocês, né, já deixando um pouco mais claro. O fato lá atrás foi a morte do pai. Essa morte do pai acarretou para ele um envolvimento com a bebida, porque ele ficou revoltado e ele não entendia por que as pessoas tinham que morrer. Por que as pessoas tinham que morrer? Então, se a gente traz um olhar da psicologia, é lidar com o limite, lidar com esse luto. E esse luto, se você não sabe lidar, você tem várias formas de lidar com ele. E a forma como esse personagem foi lidar foi com a bebida. E através da bebida levou a ele a uma conduta, em alguns momentos, não muito legal. Só que a gente vai perceber depois, com o decorrer da história, esse mesmo fato da morte do pai fez com que ele também se tornasse o melhor policial. E aí vocês vão entender que, a gente vai entender isso lá na frente no filme. Beta, seja bem-vinda. Então a gente vai entender isso, que essa busca de ser o melhor policial tinha a ver com essa busca ou de aprovação, ou essa coisa desse pai, do reconhecimento desse pai que ele não teve tempo de ter, porque quando o pai morreu, ele era criança. E a gente vai perceber isso lá pro final do filme. Eu estou trazendo aqui para que você, quando for assistir o filme, qual é o filme? Quebrando Correntes. É um filme que você vai entender o quanto algo do passado vai influenciar no momento presente. O quanto isso pode influenciar você ser feliz ou não com o seu marido ou com a sua esposa. O quanto isso vai influenciar na sua carreira profissional. Porque no caso dele, ele se tornou realmente o melhor policial. Só que em alguns momentos ele derrapou. Ele cometeu erros ali, que foi baseado nessa morte desse pai lá atrás. Onde teve traição, teve outras situações no filme. Então, o que eu quero enfatizar aqui em termos de aprendizado, vai ter situações lá do passado que vão influenciar de forma negativa como você está lidando com algumas situações hoje na sua vida. E quando você, se você não assistiu esse filme, você vai assistir esse filme e depois você vai deixar seus comentários aqui, falar o quanto isso de fato é visível e pode ter acontecido ou está acontecendo com você. Então, quando a gente parte desse ponto, o filme também traz a solução desse evento que aconteceu com ele. Aí que é o grande ponto também. Traz a problemática, mas também traz todo o encaminhamento da solução. Inclusive tem até o personagem indo, eu acredito que seja uma psicóloga, uma terapeuta, tanto para ele como para a esposa e o casal, porque o casamento estava realmente, eu vou dizer, destruído no sentido que ali não tinha uma unidade. Então, é bem interessante essa parte em relação a como ele conseguiu sair, como ele conseguiu quebrar essas correntes. Ele quebrou o vício da bebida, ele quebrou o vício do casamento, o vício de não dar certo no casamento, o vício de não ter tempo, não ser um bom marido, o vício de não ser um bom pai.
E a culpa, né, ele conseguiu vencer ou eliminar a culpa ou a raiva do acontecido com o pai. Então, para você que não tem a crença da questão evangélica ou gospel, que é a linha de pensamento a princípio do filme, abstraia disso e pegue a história como um todo e veja esses elementos. Você vai olhar, você vai assistir esse filme com outro olhar. Você vai assistir esse filme com em tempos, né? O tempo passado foi o acontecido com o pai. Aí você vai observar todo o ocorrido posteriormente. E aí depois você vai observar qual foi a solução, qual foi o encaminhamento da solução para a situação do personagem principal. E aí você vai entender que aquilo faz total sentido. Tem um momento do filme que a terapeuta fala o seguinte: o que você falaria para seu pai se ele estivesse na sua frente agora? O quanto isso é terapêutico se você tem alguma situação não está sabendo lidar hoje. Alguma situação inacabada, talvez com alguém. O que você fala? Muita raiva. O que você falaria para essa pessoa se ela estivesse na sua frente? O que você falaria de coração para essa pessoa? Tudo aquilo que você teria vontade, se fosse o caso de xingar, você xingava, se fosse o caso de enfim, falar, falar tudo aquilo que vier à sua mente, que você não pôde falar, mas aquele momento era e é para isso. Isso é extremamente terapêutico, tá? Eu vi esse recorte do filme e achei fantástico. Quantas vezes eu fiz isso em atendimento, né, com a psicologia, e algumas vezes foi necessário no processo de coaching. E o quanto isso é libertador, o quanto isso traz alívio para mim, para você, em relação de expressar o que você está sentindo. Às vezes a gente adoece por não expressar aquilo que a gente está sentindo. Tem muita gente nessa direção, adoecendo por não expressar o que está sentindo. Então, não corra esse risco de passar mal porque você não expressa aquilo que você está sentindo. E esse filme ele deixa muito claro isso. E o efeito benéfico após esse processo terapêutico dele, do personagem principal. Lembrando que é uma história verídica, é real. Então, gente, esse filme é um exemplo de, em relação a perdão, né, a questão de dar segunda chance para as pessoas, o quanto o acreditar na mudança do outro também é algo que eu, né, aprendo ou ressalta nesse filme. Então são vários pontos de aprendizado. E assim, eu espero que você de fato assista esse filme, depois venha aqui, né, abaixo dessa live, deixe os seus comentários, o que você aprendeu com o filme, ou lá no canal do YouTube, o Whindeson Moraes Coach. Se você não foi ainda, né, o link está na bio do Instagram, e aí você vai, de fato, vai lá, se inscreva, curta, né, compartilhe para mais pessoas. Saiu um vídeo, né, sobre ansiedade essa semana e foi bem bacana, bem elogiado. Se você não assistiu, vai lá, assista esse vídeo também. E minha eterna gratidão, primeira live em relação ao circuito de filmes, minha imensa alegria em ver você aqui, que a gente possa, nesse longo desse 2024, que a gente possa ter essa parceria, e que você compartilhe para mais amigos, parentes, compartilha para todo mundo. É a corrente do bem em relação à informação para que você possa, de fato,
mergulhar no autoconhecimento, que é a minha missão, né? Que você me auxilie nessa missão, que você esteja junto comigo nessa missão, tá? Um forte abraço, fica com Deus, até a próxima, tchau, tchau.